Nós vamos ao testemunho da Nayane Wengert. O nome parece ser alemão, não é? Vamos ver. Ela conta a cura que recebeu do Senhor Jesus na nossa igreja pentecostal Deus e Amor. Tudo começou em 2022, quando eu descobri cisto, na verdade nódulo, nos 2 seios, né? 2 no esquerdo e 1 no direito. Descobri também que eu tinha adenomiose e eu fiquei muito triste. Mas continuei fazendo acompanhamento com os médicos, né? Já em 2022, tive uma crise, no qual tive um choque no rosto, muita dor, fui parar no hospital e aí eu fui diagnosticada com neuralgia do trigêmeo, que é uma doença que é considerada a pior dor do mundo, né? Se os irmãos for pesquisar, os irmãos vão ver. E, nossa, eu tinha muitas crises, os médicos me deram fenitoína, eu ficava ali controlando a medicação. Porém, em 2023, piorou. E aí a crise ficou muito forte, ali por volta de abril. E eu tinha uma vida muito corrida, né? Faculdade, trabalho, casa, família, tudo. E eu não parava. Eu ia para a igreja, mas não parava. E nesse período, a crise foi tão forte que eu parei de fazer tudo. Além da enfermidade no corpo, eu também comecei a ficar doente na mente, né? Crise de ansiedade, depois entrei na depressão. E foi quando eu era de outro ministério, eu comecei a ir para Deus e Amor, né? Eu senti de Deus, pessoas falaram assim, não, vai na Deus e Amor. E aí eu comecei a visitar. Aí eu ia todo dia. E foi revelado que era uma obra de feitiçaria que fizeram, uma obra de feitiçaria para que eu viesse a morrer. Então, chegou um ponto, foi tão grave o que eu passei que eu não comia mais. Eu já não me alimentava mais, eu não bebia água, não comia nada. Eu fiquei praticamente 6 meses em cima de uma cama. E eu achava que ia morrer, achava que não tinha mais jeito. E foi uma vez que me levaram na sede mundial, e a irmã Lorena estava fazendo uma campanha, no qual eu não lembro o nome, mas Deus usou ela para mim. E confirmou a obra de feitiçaria, que era uma mulher que tinha feito para mim, para se vingar de mim. Mas que o Senhor ia agir na minha vida e que se eu cresce, se eu tivesse fé, eu ia ver a glória de Deus e tinha a surpresa de Deus me aguardando. Eu achava que realmente eu ia morrer. Eu já não conseguia fazer nada em casa, não me alimentava, não fazia nada. Ficava em cima de uma cama. Era noite e dia dessa maneira. Mas até que um dia Jesus veio. Que quando Jesus começou a operar um milagre na minha vida, eu me acordei e eu já não estava sentindo mais aquela dor. E aí eu lembrei da promessa que Deus fez. Ou seja, o Senhor, Ele curou a minha mente, o Senhor curou o meu corpo, o Senhor tirou a depressão, tirou a ansiedade, repreendeu a obra de feitiçaria e ainda me deu uma filha. Deus, ele não atrasa, né? Ele chega na hora certa, no momento certo. Então, sou muito grata a Deus e eu glorifico o nome do Senhor e digo, tenham fé, porque para Deus nada é impossível. Aleluia, glória a Deus, que testemunho impressionante, né? Os detalhes são impressionantes e o ponto central é a tal da neuralgia do trigêmeo, não é isso? Você mesmo. anotou o nome aí, nome bastante difícil, inclusive, que segundo o Natiel pesquisou aí No Google, né? O pai dos enfim, é a pior dor, é isso? Pior dor. A pior dor que um ser humano pode sentir. Imagina só, senhores, eu já senti dores assim terríveis quando eu quebrei a perna, meu Deus do céu, era uma dor insuportável. Mas segundo os médicos, e nós cremos, porque eles têm capacidade para fazer essas medidas, né? É a pior dor catalogada até agora pela medicina, é a tal da neuralgia do trigêmeo. Era o que tinha a nossa querida irmã Nayane. Estava prostrada em uma cama. Lógico que quando acontece isso, você acaba tendo todo o desencadeia, contexto, né, atingido, a questão psicológica. Uma moça nova, né, com uma doença dessa, ela tinha certeza que ia morrer. Ela era de outra igreja, começou a vir até a nossa igreja, a Igreja Pentecostal Deus e Amor, começou a fazer campanhas e um dia veio a sede mundial e estava a nossa irmã Maria Lorena, glória a Deus, de oração, um exemplo para todos nós. E a irmã Lorena, usada pelo Espírito Santo, Deus lhe revelou ali uma pessoa que estava sofrendo um problema muito sério. E ela já tinha sido revelada também que era uma obra maligna. Sim. Uma obra de feitiçaria. Resumo, ela foi curada por Jesus,
de um dia para o outro, acordou sem as dores. Ela falou que... Foi isso que ela falou, né? Isso mesmo. Me despertei já sem dores, a vida foi restituída, a alegria, o gozo de viver. Hoje ela é casada, tem uma filha, uma vida completamente restaurada por Deus. Que história linda, né, Natiel e Presbítero Júlio? Que história maravilhosa. Parece coisa de ficção científica, né? Parece enredo de um livro, de alguma coisa assim, mas é a vida real da Nayane. O nosso Deus faz essas coisas, viu, Natiel? Glória a Deus. Pastor, se fôssemos coaches, diríamos que foi uma história de superação. Mas como somos servos de Deus e sabemos o que aconteceu, temos a plena convicção que foi a fé que moveu as mãos de Foi Deus. a superação Sim. da luz contra as trevas, Exatamente. né? O Senhor Jesus superou o campeão da morte lá. É que eles campeão usam do inferno, normalmente, né? pastor. Eu sei, eles A usam... superação, assim, valorizando o potencial humano. Não, a pessoa, sim. né? Os coachings, eles usam sempre, potencializam São antropocêntricos, a nossa questão da força interna, né? É o antropocentrismo, tira Deus do contexto e coloca a força do homem, a força da mente. Eles usam muitos termos como o universo conspira quando você... Tudo palhaçadas para não querer confessar a onipotência do Cara, a nosso realidade, né? É. O ser humano precisa de Jesus. Impressionante esse testemunho, Natiel. É muito impressionante, pastor. E nós ficamos, ainda que conhecendo o nosso Deus, ficamos impressionados, porque uma moça que contou com tantos detalhes aquilo que aconteceu na vida dela, desde o momento que foi diagnosticada com câncer nos seios, depois com esta enfermidade terrível, incurável, apenas com cuidados para amenizar as dores, ela já viu a sua vida acabar ali mesmo. Mas ela teve um encontro genuíno com Cristo. Glória a Deus. Com a fé. Ela veio à nossa igreja e Jesus alcançou a vida dela de forma tremenda, maravilhosa. Definitiva, né? Exatamente. Impactante. Os impactos foram... olha, ela conta alguns, né? A restauração da vida, Teve uma filha. teve uma filha, casamento. Olha que bênção.